Olá a todos, tenho uma mensagem muito especial para vós porque se inicia hoje um período mágico. Hoje, 18 de fevereiro de 2026, está a acontecer algo de raro e é sobre isso que é esta mensagem para todos vós, que eu creio que poderá impactar em todos vós que procurais melhoramento espiritual. Devo deixar já bem claro que eu sou cristã, mas que respeito todas as religiões, como poderá ser evidente nesta mensagem. Eu sou particularmente apaixonada por Jesus Cristo, embora respeite todas as religiões, como eu digo, e respeito toda a Bíblia Sagrada, que é como o nome diz, sagrada, embora eu não acredite tanto no Antigo Testamento como acredito totalmente e profundamente no Novo Testamento. Há coisas no Antigo Testamento que eu não consigo acreditar, respeito quem o faz, e nem sequer apoio algumas das coisas que eu leio no Antigo Testamento, compreendo, nomeadamente as leis que Moisés trouxe quando se refere, por exemplo, a defender a pena de morte e quem matar será morto, e o olho por olho, dente por dente, mão por mão, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe, etc. São algumas das coisas em que eu não me revejo no Antigo Testamento, mas compreendo que foi escrito há muito e muito, muito tempo, e respeito, tenho um grande respeito pelo Antigo Testamento, mas o que eu realmente venero e que realmente me inspira e me faz amar profundamente é a mim, é o Novo Testamento, onde Jesus veio nos ensinar um mandamento novo, que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. E então, neste vídeo, que vou tentar não seja muito demorado, mas não podia deixar de o fazer hoje, neste dia tão especial, vou-vos dizer qual é o objetivo. É explicar-vos a significância de hoje. O evento raro que ocorre hoje é que hoje temos o início de Quaresma para os cristãos, com a quarta-feira de cinzas, e temos o início do Ramadão para os muçulmanos, que coincide no mesmo dia. Ora, isto é raríssimo, só acontece a cada 33 anos aproximadamente, porque como devem saber, os muçulmanos regem-se por um calendário diferente do nosso calendário, um calendário que é lunar, enquanto que o nosso é solar. Portanto, a última vez que isto aconteceu foi em 1992, por isso eu acho que é muito importante para todos vocês que se lembrem, se eram vivos, de 1992 e que façam, neste período de Ramadão e Quaresma, um exame de consciência sobre a vida que levaram entre 1992 até aqui, ou seja, nos últimos 33 anos. O número 33 também é um número mestre e é o número do Mestre Jesus Cristo, para mim, que viveu 33 anos nesta terra. E por isso fazer um exame de consciência nesta Quaresma e neste Ramadão de como foram os últimos 33 anos. De que é que tu orgulhas? De que é que te arrependas? Do que é que queres melhorar? Qual vai ser o script daqui para a frente, depois desta Quaresma acabar? Que pessoa queres tu ser? Queres voltar a repetir os mesmos erros ou queres mudar? Queres evoluir? Porque os cristãos dão hoje início a 6 semanas de jejum, de abstinência, de oração, de ajuda aos outros, de caridade, uma quaresma que culmina na Páscoa. A quaresma é a preparação do corpo, da mente, do espírito para a celebração da ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, da vitória sobre a morte. A Quaresma, curiosamente, só começou no século IV. Era conhecida em grego como Tessarocosti e como quadragésima em latim.
e da quarta-feira de cinzas ao sábado antes da Páscoa vão 40 dias, sem contar os domingos. 40 dias em que os cristãos imitam a jornada de Jesus no deserto, dos 40 dias de Jesus no deserto. E vale a pena meditar nisto, vale a pena pensar que à medida que a morte de Jesus se aproximava, que o fim dele na terra se aproximava, ele não pensou assim, epá, vou aproveitar a vida, já me falta pouco, vou comer e beber bem, vou mergulhar nos prazeres da vida na terra, vou fazer o que me apetece, enquanto posso, porque já falta pouco para eu ir para o outro lado. Não, Jesus não fez nada disso. Vale a pena pensar no que Jesus escolheu fazer. Jesus isolou-se no deserto para se concentrar no Pai, para se desapegar das distrações terrenas, para examinar a sua consciência. Até ele, que era perfeito, fez isso, para praticar a autodisciplina e a renovação espiritual. Nesta quarta-feira de cinzas, em que as cinzas são impostas sobre os cristãos, na testa dos cristãos se faz uma cruz com as cinzas dos ramos benzidos, das oliveiras benzidas do domingo de ramos anterior, é-nos lembrado o seguinte: tu és pó e ao pó voltarás. Isso faz-me lembrar também a frase memento mori, que alguns monges usam para se saudarem uns aos outros. Memento mori, quando passam uns pelos outros no corredores, dizem memento mori, que quer dizer lembra-te que vais morrer. Lembra-te que vais morrer. E não é que sejamos sádicos e que gostemos de pensar na morte, mas é uma frase de humildade, para nos lembrar que Jesus era manso e humilde de coração, para nos trazer de volta à nossa humildade. Ainda há pouco aqui em Portugal aconteceram tragédias horrendas que demonstram bem as forças da natureza e o poder da natureza, que nós contra a natureza não somos nada, e que somos mesmo muito pequeninos. E então é importante nós sairmos do nosso ego na Quaresma e realmente pensarmos na nossa humildade, na nossa condição tão pequenina e praticarmos o tu és pó e ao pó voltarás e querermos então examinar como sermos melhores. Na realidade, o Ramadão, que é um dos períodos mais sagrados do calendário muçulmano, falando agora do Ramadão, embora obviamente a religião muçulmana tenha muitas diferenças da religião cristã, veio mais tarde que a religião cristã, mas é muito parecido em algumas coisas, porque o Ramadão também, se pode dizer, tem parecenças com a Quaresma no sentido em que cultiva o autocontrolo, cultiva a gratidão, cultiva a compaixão pelos menos afortunados. Só que o jejum acontece durante as horas de luz. Nós, cristãos, primeiro, não somos obrigados a praticar o jejum, enquanto que os muçulmanos se obrigam a praticar o jejum. Nós praticamos na quarta-feira de cinzas e nas sextas-feiras, os muçulmanos praticam todos os dias, nesse período do Ramadão, durante as horas de luz. E são muito exigentes consigo mesmos, não é só jejum de comida, é jejum de bebida, é jejum de tudo o que é prazeres terrenos, seja fumar, seja o que for. Portanto, é importante termos então isso presente sobre o Ramadão. E a noite do poder do Ramadão, que se comemora a revelação do Alcorão, é um dos períodos mais sagrados então para os muçulmanos, que passam neste período muito tempo a ler o Alcorão, a orar,
As mesquitas, algumas são abertas toda a noite para as pessoas passarem, portanto, passaram a noite, passaram o dia em jejum e depois passam a noite em oração. E quando o Corão foi enviado à Terra, essa é tal noite do poder que eu falava. hum, eu não sou muçulmana, o que estou a dizer é aquilo que li, espero que esteja hum, a falar bem sobre o Islão, mas aconselho-vos a ler um bocadinho sobre isso, sobre essas semelhanças entre o Ramadão e não levarem aquilo que eu digo com tanta importância, mas pesquisarem vocês em fontes idóneas, porque por aquilo que eu sei, o objetivo do Ramadão, tal como a Quaresma, é o desenvolvimento espiritual, o fortalecimento da união homem-Deus, pois só Deus purifica a nossa alma, só Deus nos encoraja a quebrar os maus hábitos, e tanto a Quaresma como o Ramadão têm esse objetivo. O Ramadão, se calhar, até vai mais longe do que a Quaresma na abstinência, no autocontrole, porque é a tal prática da abstinência total que eu referi há pouco, não só de comida, mas de bebida e de outros hábitos, como fumar, por exemplo. Há mesquitas que fazem um jantar de comunidade à noite, onde os pobres, os estudantes e qualquer pessoa pode ir, em que então os muçulmanos se juntam para quebrar o jejum juntos. E é, como eu digo, uma coisa mais exigente até do que nós cristãos, porque é um dos 5 pilares para os muçulmanos. Eu estou a falar disto porquê, das duas religiões, porque no momento em que ocorrem as duas ao mesmo tempo, eu tenho esperança de que haja aqui um diálogo interfé entre as duas religiões e no aumento de tolerância na humanidade. É isso que eu vou rezar e é isso que eu peço. Eu sei que há muitas outras diferenças entre os muçulmanos e os cristãos, nomeadamente a Quaresma é mais focada na penitência, enquanto que o Ramadão é mais focado na alegria de priorizar a ligação com Deus. Mas sejam lá quais forem as diferenças, eu queria nesta mensagem ressalvar as semelhanças e, acima de tudo, que há algo muito poderoso que acontece quando milhões de pessoas, na intenção de milhões de pessoas, estarem a fazerem todos a mesma coisa, a orarem, a praticarem o autocontrolo, a praticarem a caridade, a procurarem a Deus ao mesmo tempo. Por isso só pode ser algo maravilhoso e poderoso. Aliás, já existe muita pesquisa sobre o poder desse alinhamento superior da energia do coração. Se quiserem, pesquisem HeartMath, que é uma organização que se dedica a essa pesquisa científica e que faz muitas vezes eventos de meditação interfé para elevar a energia da humanidade. Portanto, imaginem agora termos ao mesmo tempo cristãos e muçulmanos a rezarem, a orarem, a praticarem a abstinência, a tentarem ser melhores. Este é um período que me dá muita esperança e que eu queria envolver-vos para que vocês tivessem a noção disso. Aliás, eu, como cristã, vou pôr um alarme todos os dias para o nascer do sol e para o pôr do sol, para rezar pelos meus irmãos muçulmanos que começam e acabam a abstinência nessa altura. E peço aos meus irmãos muçulmanos que nas quartas e nas sextas rezem por nós cristãos. Porque o Alcorão, enquanto muito diferente da Bíblia, também enfatiza a crença num único Deus. Nós temos muitas semelhanças. O que nos une é mais importante do que o que nos divide. O Alcorão também enfatiza a importância da justiça, da caridade e do desenvolvimento espiritual. E muito importante, que nem toda a gente pode ter conhecimento, mas os muçulmanos têm muito respeito por Jesus Cristo.
Embora não vejam Jesus da mesma forma que os cristãos, os muçulmanos veem Jesus como um Messias, como nós vemos. Veem-no como um grande profeta que não foi tocado pelo demónio e que regressará no fim dos tempos para combater o anticristo. Os ensinamentos de Jesus permanecem vivos na tradição islâmica e foram objetos de pesquisa extensiva entre os grandes estudiosos da história da religião. É como eu disse que o Alcorão também considera Jesus o Messias, como nós consideramos, mas não o consideram o Filho de Deus. É reverado como Jesus que renunciou aos luxos mundanos e se submeteu à vontade de Deus. Portanto, não lhe chamam Filho de Deus, chamam-lhe um com Deus, porque ele se submeteu completamente à vontade de Deus. Ao longo do Alcorão, Jesus é chamado de Messias, de profeta, de mensageiro, filho de Maria, o abençoado, o servo de Deus, o que está próximo de Deus e aquele que é digno de louvor neste mundo e no vindouro. Os muçulmanos acreditam que no fim dos tempos, quando a terra tiver sido dominada pela corrupção e maldade causada pelo anticristo, que Jesus vai voltar e que irá estabelecer o seu reinado na terra, que irá liderar a causa de Deus e guiar todas as pessoas a servirem a Deus. Portanto, como veem, os muçulmanos também respeitam a Jesus. Existe cada vez mais, eu estou a ver, até mesmo aqui em Portugal, extremismo. O extremismo, seja cristão, seja nazi, seja de extrema-direita, seja de extrema-esquerda, seja muçulmano, seja de que religião for, é mau. É mau. O amor floresce onde a tolerância é praticada. E quero finalizar este vídeo com alguns apontamentos de poetas e de pensadores que são muito mais importantes do que eu. Por exemplo, Victor Hugo dizia: a tolerância é a melhor das religiões. Augusto Cury, que analisou Jesus do ponto de vista de psicólogo e tem vários livros, como O Mestre da Sensibilidade, disse que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância. Usar as perdas para refinar a paciência. Usar as falhas para refinar a serenidade. O que é isso senão a Quaresma? A Quaresma é uma oportunidade para fazer tudo isso. E o Dalai Lama dizia que aprimorar a paciência requer alguém que nos faça mal, porque só assim nos é permitido praticar a tolerância. Por isso, da próxima vez que alguém te fizer mal ou que a vida não corre como tu querias que corresse, pensa nesses testes, pensa que estamos na Quaresma, no Ramadão, num período muito sagrado e pensa de que forma é que tu estás a ter a oportunidade de praticar a tolerância, de fazer o bem. Porque é fácil sermos bons quando a vida nos corre bem, não é? Difícil é continuarmos a manter bons quando a vida nos corre mal. E esse é um exemplo que Jesus Cristo nos deixou. Quero também falar da tolerância do Ramadão, da tolerância do Islão e da tolerância do cristianismo, porque há cristãos que pensam que as pessoas muçulmanas são todas terroristas e isso dói-me e deixa-me triste. Como há muçulmanos que pensam que os cristãos são todos como aqueles que fizeram as inquisições do passado, não é? E não é assim, não é assim. Há muito bons cristãos e há muito bons muçulmanos e o inverso também é verdade. Mas eu acredito, é a minha opinião, de que o Islão é uma religião de tolerância para com as outras religiões, como é o cristianismo. O Papa Francisco, quando veio a Portugal, disse que todos eram bem-vindos no cristianismo.
na Igreja de Deus. E os muçulmanos têm a Safia, eu não sei se estou a dizer bem, Saifa, acho que é Saifa, é assim, que é uma espécie de constituição em Medina, que tinha leis que asseguravam a coexistência de pessoas de várias religiões já nessa altura. Aliás, o primeiro artigo dizia e falava sobre uma nação para a inclusão de todas as outras. Portanto, todos os membros da sociedade de Medina, independentemente da religião, raça ou ancestralidade, eram bem-vindos. Por isso, no Islão, os muçulmanos também são uma religião de tolerância. E quem não defende a tolerância não está a ser um bom muçulmano, a meu ver. Da mesma forma, um cristão que não defende a tolerância não está a ser um bom cristão. Vejam Colossenses 3,13, em que dizia: suportem-se uns aos outros na caridade. Que é isso senão a tolerância? Vejam Mateus, o Evangelho 5,44, que diz, capítulo 5, versículo 44, que diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O que é isso senão a tolerância? Ou Colossenses 3,15, que dizia: seja a paz de Cristo e o árbitro em seu... Seja a paz de Cristo o árbitro em seu coração. Portanto, fecho esta mensagem deste dia tão especial que é hoje e deste período tão sagrado que começa hoje, tanto para os cristãos como para os muçulmanos, a lembrar-vos que a intolerância divide, a tolerância une. E aqui em Portugal já tivemos tantos povos, tantos povos, suevos, visigodos, romanos, muçulmanos, todos fazem parte do nosso ADN, daquilo que nós somos hoje no presente. Não havia farinheiras se não tivéssemos tido muçulmanos. Temos o Algarve e o Alentejo, são palavras que nos deixaram os muçulmanos. Temos uma riqueza cultural enormíssima aqui em Portugal, deixada pelos muçulmanos. E embora hoje em dia os muçulmanos sejam uma minoria, uma grande minoria em Portugal, onde os estudos que eu li dizem que só 0,4% da população que reside em Portugal é muçulmana, ainda assim, vale a pena lembrarmos hoje que são os nossos irmãos e respeitarmos a sua religião e respeitarmos todas as religiões e o direito que todos temos a ter a nossa religião e as nossas crenças. Espero que esta mensagem vos seja útil e que dê uma importância ainda maior à vossa vivência da Quaresma ou do Ramadão, e desejo-vos tudo de bom. Eu já pus aqui uma mensagem específica para os Capricórnios, para este período tão sagrado, e vou também ao longo destes dias tão importantes deixar mensagens para os outros signos também sobre como viver este período de reflexão, de penitência, que é a Quaresma. Uma boa Quaresma e um bom Ramadão para todos. Obrigada por estarem desse lado.